pessoal? Então vamos agora para o GeoGebra para ver especificamente o comportamento das funções irracionais. Nesse caso, eu vou ter que estabelecer 5 parâmetros para verificar o comportamento dessa função. Então vamos colocar primeiro um parâmetro A, vou colocar ele bem aqui, onde ele vai medir o coeficiente angular da minha função. Então eu vou aplicar ele, tá? Eu vou colocar um parâmetro B, vou colocar ele aqui. Esse parâmetro B, ele vai estar relacionado à minha raiz. Qual é o radiciano? Tá? Ele vai ser, por exemplo, se vai ser uma raiz quadrada, se vai ser uma raiz cúbica. Então nesse caso vou colocar como a partir de 2, porque só tem sentido se for a partir de 2, e vamos colocar até 10. Variando de 1 porque não tem muito sentido estar variando o elemento decimal. Então é esse comportamento que eu vou querer de B. A variável C, ela vai corresponder ao ângulo da variável x, que vai estar lá dentro do radical. A variável D, ou melhor, o elemento D, ele vai ser o valor que vai estar adicionando lá dentro do radical. Então vamos colocar ele aqui. E a E, vamos colocar ela bem aqui, vai ser um elemento que vai estar fora. É um aumento ou diminuição na função em si. Vamos colocar ele aqui. E aqui nós escrevemos nossa função. Primeiro abro parênteses, tá? Vou colocar A vezes. Aí eu coloco o que? Eu vou abrir o parênteses de novo. Eu vou colocar agora a minha função. Qual vai ser a minha função? Vai ser, é melhor fechar aqui, que aí a gente trabalha melhor. Vai ser, na verdade tem que abrir o parênteses. Coloque o C, que vai ser o coeficiente angular, vezes x, mais D, que vai ser o aumento ou diminuição dentro do radical. Tudo isso elevado a 1 sobre B, tá? Esse 1 sobre B equivale a raiz biésima de uma determinada função, mais o E, que vai ser aquela minha soma interna. Dando Enter, você vai ter esse tipo de função aqui, tá? O comportamento dela. Porque ela está fora do sinal? Porque alguns parâmetros não estão de acordo. Por exemplo, o C. Coloque o C igual a 0, para você chegar na origem, tá? Coloque o D também igual. O valor de D é o... Não, na verdade o C tem que ser igual a 1. Tá? O valor de D você vai ter que diminuir, põe ele como 0. E o valor de E também vai ter que diminuir, coloca ele como 0. Então esse aqui é o comportamento da função irracional que vocês estão vendo. Então a primeira coisa que a gente vai ver é mudança na inclinação de toda a função, no radical. Então, o que essa mudança vai fazer? Ela simplesmente vai causar mudança de ângulo. Tá? Se você aumentar aqui, ela não se mexe da origem. Então basicamente ela está afetando o ângulo, está aumentando para cima a função, mas esse aumento na verdade expressa uma mudança de ângulo na função. Se esse valor for negativo, evidentemente que ele vai passar a operar no eixo negativo, não é isso? Para valores negativos, ela passa a operar no eixo 4, onde você tem valores positivos de x e negativos de y. O parâmetro 4 do eixo. Voltemos para 1. Bem, outro comportamento interessante é aqui. O que vai acontecer? A função quadrada. Se você passar para a função cúbica, ela já admite você operar no eixo negativo. Por quê? Porque você tem o valor de números negativos elevado a uma potência ímpar, vai dar um resultado ímpar. Então aqui a mesma regra, o mesmo procedimento está valendo. Então ela opera na parte negativa, ou seja, no domínio negativo da função, da equação em si. Esse é um ponto importante. Vamos então agora destacar, vamos voltar para o 2. Vamos agora destacar uma mudança no ângulo. Olha, se você aumentar esse ângulo aqui de x interno, dentro do radical,
ele vai causar uma mudança do ângulo também. Evidentemente que isso tinha que acontecer. Mas diferente daquela que quando ele se tornava negativo, ele operava no quadrante 4, agora ele vai operar onde? No quadrante 2. Se você tornar ele negativo, ele simplesmente passa para outro quadrante. Por quê? Porque o x tem que ser negativo para que você não possa o quê? Violar o pressuposto aqui do radical, do elemento interno aqui da sua raiz. Então, por isso que você tem que ter valores negativos de x para que aqui dentro dê positivo e você possa então usar a propriedade das raízes. Vamos voltar a L1, tá? O D vai indicar o que? O comportamento interno. Então, basicamente, você aumentar o valor de x faz com que você desloque a sua função para a esquerda, como está vendo aqui. Por que isso? Vamos colocar aqui no 2. A partir de x negativo 2, você vai zerar isso daqui, existe raiz. Você teria que ter, então, valores maiores ou iguais a menos 2 para que a condição de existência esteja valendo aqui na raiz. Se você diminuir esse valor, evidentemente que você vai estar deslocando na parte vertical a sua função para a direita. Menos 1, a condição de existência é que aqui seja o que? 1, para que seja 0, o valor de x. E então tem que ser valores maiores do que 1 para que aqui a parte interna seja toda positiva. Muito bem. Agora é o E. O E é o que? Deslocamento externo. Se você aumentar, ela se desloca para cima a função. Se você diminuir, a função se desloca para baixo. Então vocês podem, a partir dessas observações de parâmetros, trabalhar uma série de elementos. Por exemplo, se eu colocar aqui a raiz negativa, né? E aqui internamente, por exemplo, o ângulo mudar, aqui no C, olha o que acontece com a função, ela vai mudando, tá vendo? Se você, por exemplo, tem uma mudança, vamos colocar aqui no 1, ok? Mas se você tem, por exemplo, mudanças, olha, à medida que você aumenta o grau, ela se torna uma função cada vez mais estrita aqui nesse eixo de y. Então ela fica com uma forma bem, cada vez mais sinuosa, né? O 9, o 10. Então esse é o comportamento que vocês podem observar para as funções irracionais usando GeoGebra, e usem isso para vocês também verificarem o comportamento dessas funções.